E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: realidade ou ilusão? Chegamos para ficar no topo? Quer que eu lhe dê boa noite de novo para você respirar? O Darino é o seguinte, quando a gente fala de topo de tabela, eu não vou chamar de ilusão, mas eu vou me colocar de maneira muito cética. Topo de tabela ainda me parece circunstancial quando eu falo de topo de tabela. Eu acho que o Bahia chegou até aí com essa melhor campanha da história dos pontos corridos em 5 jogos, com todo merecimento. O Bahia não foi absolutamente inferior a nenhum adversário nos 5 jogos. O Bahia teve janelas ruins contra a Inter, janelas ruins contra o Vitória e janela ruim contra o Botafogo. Jogos fora de casa. E teve uma janelinha de 5 minutos antes da chuva contra o Fluminense também, que foi bem ruim do Bahia. Né? Até acordar no jogo já tinha tomado gol, na falha do Arias. Mas o Bahia fez jogos muito consistentes e teve momentos consistentes, mesmo que não brilhantes, contra todos esses times. Primeiro tempo contra o Inter, segurou bem a peteca, não foi ameaçado. Primeiro tempo contra o Botafogo, primeiro tempo de Almanac. Né? Jogou fora de casa contra o líder do campeonato, que botou sua força máxima à disposição para o jogo e teve mais posse de bola, as principais chances. Então foi um time que jogou para merecer a vantagem de 1-0 naquele momento. No Clássico Bavi, além de ter feito uma reação daquela de buscar 2 gols, ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro gol. Contra a Grêmio e Fluminense, a gente vai nem comentar que foram jogos que deixaram a gente, caramba, o Bahia não tomou susto praticamente. Tomou do Fluminense no primeiro tempo, depois no segundo tempo o Fluminense não conseguiu pressionar. O Grêmio, para dar um susto, foi mais o Marcos Felipe tentando sair do gol, fazendo a função de líbero ali. Tudo isso para dizer o seguinte: o que o Bahia conquistou até aqui, ele é muito legítimo, mas a gente já Gato escaldado. gato escaldado. Não necessariamente com o Bahia, porque eu tenho um viés otimista para o Bahia em um aspecto. O Bahia começou bem o Campeonato Brasileiro em 21. Campeão da Copa do Nordeste, começou fazendo bons pontos, deu 3-0 no Santos na estreia, ok. O Bahia de repente perdeu o Juninho, zagueiro, foi começando alguns jogadores sair e aí já foi desestruturando. Tassiano, naquela ocasião, também saiu. Ele pertenceu ao Grêmio, o Grêmio negociou o atleta. Canhoto também volante, né? Ali foi. Todo mundo lembra disso. O Douglas Augusto foi 2019. 2019. Foi 2019, mas também tem um cenário parecido. Vem um meio de temporada, abre uma janela, oportunidade, mercado europeu, inclusive, a galera vai. Mas vamos lá, são cenários bem diferentes. É o que eu vou tratar agora. Pronto. Nesse período, a gente tinha uma ameaça real de ter o elenco dilapidado ali, né? Pela janela. Hoje não tem isso. Hoje a perspectiva é justamente o contrário. Quando abre uma janela de transferência, o Bahia, com o elenco que está, preservar suas principais peças e ter um incremento no seu elenco para ficar ainda mais forte. Isso junto com uma sensação de que o time tem qualidade nas peças. A gente cobrou isso do Rogério, inclusive. E a própria impressão que o Rogério está passando de ter encontrado um pouquinho um eixo do trabalho, né? De ontem, por exemplo, ele até aproveitou que o momento está maravilhoso para dar também a sua... tirar um pouco da reta. Aquela postura do início do segundo tempo não é responsabilidade dele. Aliás, é responsabilidade. Mas é quer dizer que não é uma orientação dele. Né? Que é algum tipo de trabalho que ele vai fazer, porque ele precisa fazer, com os jogadores para que eles possam ter o mesmo comportamento quando tem uma vantagem no placar de quando não tem. Que isso foi muito claro ontem de novo. A volta do Bahia do intervalo foi horrorosa. E não tinha troca de peça. Só o Botafogo trocou. E isso precisa ir para o debate também. Mas o Rogério parece ter entendido melhor a lógica do seu elenco, ter dado já oportunidade suficiente para, a partir de agora, jogar quem tiver melhor. Olha o exemplo. Ontem o Canu foi titular de novo. E foi bem de novo. O Gabriel Xavier parece que já tomou condição de titular. O Everton Ribeiro está saindo no início do segundo tempo, gostando ou não gostando. Então, ele entrega toda a sua qualidade. Inclusive, está competindo muito. Ele não está demonstrando inconformidade com isso. Mas ontem, quando saiu, não. Não gostou, não. Quando saiu ontem, não gostou, não. Mas ok também, velho. Quem gosta de sair? É normal. É até entendeu? bom. É até bom. É até bom. É até Porque bom. ele tá se Agora, sentindo não, Ele sentou e depois foi comemorar, ele não criou um porque eu problema. não percebi isso. Não, ele deu... Você sabe que eu sou encrenqueiro, eu gosto Sim, de polemizar. sim. Não, mas mas eu não percebi isso, não. E não acho que é pra polêmica, mas deu pra perceber que ele ficou incomodado, ele fez aquele gestinho negativo. Inclusive, na mesma época, na mesma hora, saiu um jogador do Botafogo que também não gostou, não tô lembrando exatamente quem foi, que também ficou incomodado. Aí ficou parecendo Luiz Henrique. E esse sim tava muito mal. O Everton Ribeiro não tava muito mal, mas o Bahia voltou mal. E ele tentou fazer alguma coisa. Enfim, tudo isso pra dizer o seguinte: o Bahia chegou até aí de forma consistente. O futebol do Bahia é competitivo e foi fora de casa também. E o Bahia não tem um risco de ser
prejudicado por transferências, vir em outros clubes aqui e tirar jogadores importantes desse elenco. E isso me dá um ânimo de ver o Bahia fazer um campeonato consistente. Um campeonato que esteja acima do 10º lugar, tranquilamente. Mas para dizer a você que o Bahia vai ficar ali no topo, que você me perguntou do topo, Sim, eu claro. ainda sou cético, ainda quero ver um pouco mais, eu acho Lógico. que tem que aguardar um pouquinho. Mas já é um início de campeonato que me deixa muito confiante em relação a ter um campeonato, aspas, tranquilo. Não ficar desesperado olhando para a parte de baixo da tabela. O que eu acho assim, diferente de outros começos bons do Bahia, o Bahia nesse ano está equipado com o kit anti-ilusão, né? Porque o time é muito fortalecido do ponto de vista financeiro, o Bahia não vai ficar vulnerável na janela, o Bahia vai ter contratações na próxima janela. E o Bahia nunca teve jogadores do nível que tem hoje. Exatamente. Nunca E teve. outra, viu? E assim, com um esquema de jogo que já foi experimentado e que parece estar se azeitando, né? E eu achei uma coisa muito importante ontem de Rogério, que ele fala que não mudou o esquema na coletiva, porque ele ficou com medo de mandar uma mensagem para os jogadores do tipo, olha, agora eu tô mudando fora de casa porque eu não confio tanto assim Eu achei isso legal também. no comportamento. Então, assim, ele está muito preocupado em fomentar e manter acesa, né, esta ambição no time do Bahia. Agora, dito isso, Cássio, eu também acho que é cedo para qualquer tipo de empolgação, mas o Bahia está dando sinais de que, exatamente o que você falou, pode fazer um campeonato beirando ali as primeiras posições para na reta final dar aquele sprint e vamos ver o que o Bahia vai conquistar. Eu acho muito precoce falar em título. Ao mesmo tempo, eu acho muito legítimo o torcedor do Bahia viver esse momento. Aí, sem e dúvida desfrutar nenhuma. esse momento, porque a gente sofre pra caramba, a gente se frustra pra caramba, a gente já tá cansado de ser humilhado. Velho, o futuro a Deus pertence. Se acontecer o pior, e Por eu um acho que a momento, chance velho. de acontecer o pior em relação a outras temporadas que você citou aí é muito menor. Então, o torcedor vibre, não se censure e não tenha constrangimento de sonhar alto, porque hoje o Bahia dá muito mais subsídio para alicerçar o seu sonho.